Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Data Driven School. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode disparar e-mails de forma automatizada aqui pelo Google Sheets em parceria, em integração ali com o Apps Script, beleza? Então vamos lá, eu estou aqui com uma tabela já criada em que eu tenho 3 colunas e 4 linhas, né? As colunas são de nome, e-mail e status. E para cada um desses e-mails que a gente tem aqui na coluna B, eu vou querer disparar um e-mail para esses valores, tá? Com determinado conteúdo que vai depender também das células em A e células em C, né? Na coluna C. Beleza? Então, bem simples, bem rápido, vamos mostrar aqui em extensões. Podemos abrir o Apps Script. E aí o Apps Script, né, como eu já disse em outros vídeos, é um ambiente de desenvolvimento em JavaScript. Tá? Então, quando a gente abre ele, ele já tem aqui uma função e a gente pode colocar o conteúdo do nosso código dentro dessa função. Tá? E depois simplesmente executar, salvar, executar, enfim, dá até para utilizar essa função voltando lá no Google Sheets depois para um botão, por exemplo. Então, ao invés da pessoa precisar vir aqui em executar, dá também para automatizar através do botão e aí qualquer pessoa vai conseguir apertar e executar esse script. Bom, então a gente quer realmente que leia essa tabela, o script vai precisar ler a tabela e vai precisar realizar o disparo. Então vamos extrair esses dados da tabela, entender qual que é a célula ou a coluna que tem os e-mails e disparar para cada um desses e-mails. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é criar uma variável, né, que é da planilha. Então a gente precisa acessar a planilha, né, a nossa aba também, que aqui no caso é a página 1, e só temos essa aba, é a única ativa. E precisamos também pegar todos os dados aqui desse range, né? Então basicamente é entender todas as linhas e todas as colunas que têm dados, né, dessa planilha e a gente trazer aqui dentro do script. Vou até aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então aqui eu vou criar uma variável. Para eu criar uma variável eu utilizo o var e aqui eu vou chamar de sheet, basicamente para criar o nosso objeto de planilha, né? Então para fazer isso eu vou utilizar a interface spreadsheet app, né, e depois get active spreadsheet. Aqui. Então, primeiramente, a gente vai pegar qual que é a nossa planilha, né, a nossa planilha ativa e depois a nossa aba ativa, que é a página 1. Então, só temos uma, então é basicamente pegar active sheet. Ops. Get active sheet. Beleza. Não esquecer dos parênteses, né, para trazer esse método corretamente. E aí, beleza, né, já temos a nossa primeira variável. A segunda variável é exatamente o range, né, que a gente vai precisar entender qual que é o range em que há dados aqui dentro dessa aba, né, da página 1. Então, a gente vê que temos 4 linhas e 3 colunas, tá? Então, a gente vai pegar qual que é o intervalo ali, basicamente, né? Range em inglês é intervalo, ativo com dados. Então, vou colocar aqui, através do nosso objeto sheet, né? Eu vou pegar o get data range, tá? Então, ele vai pegar aqui tudo que esteja ativo de dados das células que a gente tem naquela planilha. E agora sim eu posso realmente pegar os valores, e aí eu posso criar uma variável chamada values, né? E através do objeto que a gente acabou de criar aqui em cima, o range, a gente vai pegar os valores, get values, tá? Então, basicamente isso, pronto. Assim a gente já tem, né, os nossos valores. Se eu der um console log, o que é o console log? Ele basicamente é um print, né? É como se fosse o print ali em Python, em C, enfim, em outras linguagens que a gente já está acostumado. Tá? Então, se eu salvar aqui, por exemplo, e executar, ele vai printar para a gente, trazer todos os valores daquela tabela, daquela planilha que está ativa.
Primeiro, ele vai pedir a permissão, né, do nosso e-mail. Então, isso é totalmente normal, a gente precisa acessar aqui e ativar. Isso só na primeira vez, tá, que vocês vão executar esse script, depois ele não vai pedir mais, vou até mostrar para vocês depois. E olha só, então ele printou aqui o values para gente, que basicamente é uma lista aqui com todas as linhas. Então temos 4 listas, 4 linhas basicamente e 3 colunas. Beleza, agora a gente pode criar um for, né? O for é um loop que existe em diversas linguagens de programação que a gente pode percorrer sobre essas linhas e colunas para pegar informações específicas, que são as células, né? A gente quer pegar as células específicas dessa tabela e a gente pode utilizar o for para isso. Então, eu vou fazer o for variar, vou chamar, né, a variável de i, que a gente vai iterar dentro desse loop, começando em 1, né, e variando até o tamanho, basicamente, de values. Então, values length, e ele vai somar, né, a cada iteração em uma unidade para essa variável i que a gente colocou um valor inicial de 1, né, e não 0. Então a gente vai começar a partir da linha 1. Então da linha 1 até a linha 4 a gente vai pegar ali as informações. Então se a gente olhar aqui, ó, a gente vai pegar a partir dessa linha para pular exatamente o índice 0, que é o cabeçalho, e pegar 2, 3 e 4, beleza? Então, aqui a gente pode pegar cada uma das colunas. Então, o nome, o e-mail e o status. O nome está na A, o e-mail na B e o status na C. Então, para fazer isso, eu vou criar uma variável de nome. Vou até colocar aqui todas primeiro, né? E-mail e o var status, né? E aí a gente pode percorrer sobre aquela lista de listas, né? Então, primeiro eu vou pegar da linha i e da coluna 0, né? O nome está na primeira coluna. O e-mail está na segunda coluna. Status índice 1. E aqui o status ele está na terceira coluna, né? 2. Então começa no 0 e não no 1, tá? Então tem que ficar atento nisso. Então, começando com i igual a 1, ou seja, vai pegar primeira linha, coluna 0, primeira linha, coluna 1, primeira linha, coluna 2. Depois, nesse for, né, ele vai aumentar aqui uma unidade em i. Então vai pegar values, coluna, linha 2, coluna 0, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. Basicamente isso que a gente vai fazer a iteração. Mas, antes, né, eu vou querer disparar os e-mails. Primeiro eu vou definir um assunto. Então, por exemplo, atualização de status. Esse vai ser o assunto do e-mail. E depois a mensagem, né? A gente vai criar aqui um objeto para colocar a mensagem. E vamos colocar olá. Mais nome, ou seja, olá, por exemplo, o primeiro nome que tem aqui, Caio 1, né? Vamos colocar aqui um /n somente para ele pular a linha, né? Então vamos pular 2 linhas e aí depois a gente pode colocar aqui seu status é mais status, então ele vai trazer qual que é o status exatamente, e depois, atenciosamente, por exemplo, né? Então, mais, vamos pular mais 2 linhas, atenciosamente, beleza, só isso, acho que está de bom tamanho, e agora a gente precisa utilizar o nosso objeto de e-mail, né, que a gente já criou anteriormente. Então aqui mail app, que é basicamente a interface que a gente vai utilizar para disparo de e-mails, né, que já é padrão aqui do AppScript, ele já se conecta automaticamente com o Gmail, né, dependendo de qual e-mail que você está
conectado aqui na sua conta. Então, como eu estou conectado nessa conta, ele vai disparar dessa conta, tá? E aí ele vai enviar para esses e-mails, beleza? Então, mailapp.send e-mail. Então a gente vai utilizar esse método para fazer o envio. Ele até dá uma explicação aqui. E aí eu posso passar e-mail, assunto e mensagem. Basicamente isso, tá? Então essa é a nossa função. Posso salvar e aí executar, né? Então vamos executar. Ele vai pedir aqui a permissão de novo. Aqui acho que por ele ter visto o disparo de e-mails, né? Então ele está pedindo novamente, que agora é um novo método ali na execução. E agora ele vai começar. Primeiro ele fez o print que a gente ainda tinha deixado aqui, o console log. E se eu abrir, né, aqui o meu e-mail, vocês vão ver que ele fez o disparo, né? Aqui eu vou até voltar no mais novo. Então esse aqui é o mais novo, a 0 minutos. Olá, Caio 2, seu status é reprovado atenciosamente. Então, se eu olhar aqui, Caio 2, reprovado. Ele mandou para essa conta aqui. Agora, nessa outra, né, ele mandou lá, Caio 3, faltou uma vírgula aqui, né? Seu status é aprovado. Então, se eu olhar aqui, Caio 3, aprovado, e ele realmente mandou para esse e-mail. E por último, né, eu vou até atualizar aqui, eu tenho o último, né, na verdade a primeira linha. Olá, Caio 1, seu status é aprovado atenciosamente. Olá, Caio 1, seu status é aprovado. Então é simples assim que a gente consegue realizar disparo de e-mails com o Apps Script. Então, para resumir, né, a única coisa ali que você precisa fazer é ler os dados da tabela, né, percorrer ali através de um for, um loop for, para extrair esses dados e a cada iteração fazer o envio do e-mail através aqui do Mail App Send e-mail, que já é padrão aqui dentro da linguagem JavaScript no ambiente do Apps Script, beleza? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até!